gente, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos, iniciar nossa aula hoje de História, Geografia e Português. Sejam bem-vindos, turma do 5º ano. E se Deus quiser, semana que vem já, gente, estaremos juntos na sala de aula. Então vamos lá. Para iniciarmos, eu preciso que vocês coloquem o livro de vocês na página 60 e nós hoje vamos falar sobre o fim do Estado Novo, sim, da época aí ditatorial de Getúlio Vargas, Nós falamos sobre o Estado Novo, que foi uma época em que ele virou um ditador, Então perseguiu muitas pessoas, muitos políticos, bastante pessoas que influenciavam aquela época. Então vamos lá. Olha só, o Estado Novo ainda, tá? Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, uma importante questão política orientou os últimos anos do Estado Novo. No início do conflito, Vargas adotou uma postura contraditória, ora apoiando os países do eixo e ora se aproximando dos aliados. Com a concessão de um empréstimo de 20 milhões de dólares, os Estados Unidos conquistou quem? Conquistou o apoio, do Brasil, até então aí de Getúlio Vargas. A luta do Brasil contra os regimes totalitários de Adolf Hitler e Benito Mussolini gerou uma tensão política que desestabilizou a legitimidade da ditadura varguista. Porque, gente, ele ia contra o que ele fazia aqui no nosso país. O nosso país, o Getúlio Vargas era um ditador, mas ele apoiou os Estados Unidos, que lutava contra o governo ditatorial. Os Estados Unidos lutava contra a ditadura, Na época aí de Adolf Hitler, o famoso Hitler, e Benito Mussolini, que eram ditadores. E como que um ditador iria apoiar os Estados Unidos contra a ditadura, Nós vamos entender o motivo que levou Getúlio Vargas a apoiar os Estados Unidos. E um dos maiores motivos era o financeiro, gente, era o financeiro. Olha só, mesmo sendo a favor dos pensamentos políticos europeus, Vargas aliou-se aos norte-americanos, aos Estados Unidos, que financiaram sua campanha política à presidência da República do Brasil. Então foi um dos grandes motivos que Getúlio Vargas apoiou os Estados Unidos contra a ditadura, Contra a ditadura foi motivos financeiros. Os recursos financeiros dos Estados Unidos possibilitaram a construção da siderúrgica nacional, hidrelétricas, rodovias, entre outras obras públicas que ajudaram no desenvolvimento do país na época em que Vargas estava no poder. Com isso, percebemos que Getúlio Vargas se aliou aos Estados Unidos apenas por interesses financeiros para consolidar seus ideais políticos, porque ele queria, ele almejava ainda continuar no poder. Então, gente, o Brasil permaneceu neutro aí uma boa parte da guerra, isso foi antes, tá? E negociou a sua entrada no conflito em termos favoráveis. Aí Getúlio Vargas, em agosto de 1942, ele declarou guerra ao eixo, que era liderado, na verdade, pela Alemanha, Itália e Japão, Eram aí liderados. Então, os japoneses, alemães e principalmente sofreram alguma forma de
perseguição. Então vamos continuando. Após a entrada aí do Brasil no conflito, a oposição contra Vargas intensificou-se. O presidente perdeu o apoio dos militares que estavam insatisfeitos com o governo. Manifestações públicas de descontentamento com a ditadura no país passaram a ocorrer. Como que ele enviava militares para lutar contra a ditadura, e aqui no país ele era um ditador, ele perseguia as pessoas, ele mandava prender as pessoas, ele não aceitava que as pessoas fossem contra o seu governo. Muitos políticos, escritores saíram do nosso país, cantores saíram do nosso país. Por quê? Porque Getúlio Vargas perseguia. Na aula passada eu falei até para vocês sobre a história da Olga, né? Olga Benário, que foi entregue aos alemães também, como uma forma de vingança. Então, como que uma pessoa, né, luta, apoia um país que está lutando contra a ditadura militar? Então ele foi contra o que ele fazia aqui, ele ia contra o que ele fazia aqui. E aí aconteceu que a oposição contra Getúlio Vargas intensificou-se, né? Os opositores diziam que havia uma grande incoerência, como eu estava explicando para vocês, né? Uma grande incoerência na atuação do governo. Enquanto as tropas eram preparadas, né? As tropas brasileiras eram preparadas para combater os governos ditatoriais da Europa, os cidadãos brasileiros que eram contrários à ditadura de Vargas eram perseguidos. Foi o que eu já expliquei para vocês. Aí, diante de tanta pressão, gente, Vargas convocou eleições para dezembro de 1945, né? Aí ele autorizou a fundação de partidos políticos e ele extinguiu o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele mesmo criou, né? Lembra que na era da rádio, também o início aí da era da rádio também foi na época de Getúlio Vargas, porque ele usava, né, a imprensa, ele usava propagandas a seu favor. Aí Vargas ainda mantinha bastante prestígio, por incrível que pareça, as pessoas ainda o defendiam, né? E contava com o apoio de grande parte da população nesse cenário. Aí ganhou força um movimento chamado aí, gente, de queremismo, que era um movimento que eles queriam Vargas, né? Queremos Getúlio, que defendia a continuidade de Vargas no poder. Isso eram os apoiadores, pessoas que queriam continuar vivendo aí com um ditador, né? E por incrível que pareça, grande parte da população queria ainda que Getúlio Vargas continuasse comandando o nosso país. A popularidade do movimento queremista, né, chamou a atenção aí dos principais adversários, ou seja, dos opositores do governo, preocupados com a possibilidade de uma nova manobra em favor da permanência do presidente, porque ele já tinha conseguido permanecer no cargo uma vez, né? Ele conseguiu, através de manobras, permanecer no cargo, e as pessoas, os opositores, estavam preocupados com isso. Então, um grupo formado aí por políticos e militares pressionou Vargas a deixar a presidência antes da data prevista. E em 1945, Vargas renunciou publicamente à presidência e o Estado Novo chegou ao fim. Então, aqui nós temos, né, o fim do Estado Novo, o fim aí da era Vargas. Mas em uma próxima aula, gente, vocês irão ver
que ele renunciou, mas ele ainda vai voltar, né? Futuramente, aí na nossa próxima aula, vocês irão verificar que por mais que ele tenha sido um ditador, por mais que ele tenha renunciado, ele voltará ao governo mais uma vez, e a última vez, tá? Será a última vez, que é quando ele comete suicídio. Bom, mas o suicídio já é para uma próxima aula. A história aí do suicídio de Getúlio Vargas é para uma próxima aula. Então, a nossa aula de hoje de história foi referente à página 60, tá? Da 60 a 63. E vocês irão responder a página 62 e 63, tá? A página 63 tem o texto, né? Vargas e a busca por uma identidade nacional. Você se lembra do significado da palavra identidade, ó? Identidade é o conjunto das características que define uma pessoa ou um grupo. Getúlio Vargas, ele sempre buscava que as pessoas também amassem o seu próprio país, a sua pátria. Só que ele, infelizmente, ele buscou de uma forma equivocada, de uma forma errada, tá? E agora, deixa eu só mudar aqui também o meu livro. Coloquem aí na página 174 e hoje nós iremos falar sobre as bacias hidrográficas. Espera lá, deixa eu só colocar aqui no meu. Vamos lá. Então, já encontrei a página aqui do meu. Ó, as bacias hidrográficas. Quando nós falamos sobre bacias hidrográficas, nós estamos falando de rios. Isso mesmo, de rios. Então, o Brasil, ele tem uma rede fluvial, que é uma rede de rios, né? Das mais importantes, e prestem atenção, e extensas do mundo. Isso mesmo, e extensas do mundo. As terras banhadas por um rio e seus afluentes, aqui faltou um S, né? Bem aqui, ó. E seus afluentes formam uma bacia hidrográfica. Elas formam uma bacia hidrográfica. E no nosso país, gente, no nosso país, tá? No território brasileiro, há exatamente 12 bacias hidrográficas. Lembrando que elas são as mais importantes e extensas do mundo. Então, nós temos, olha só, a Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental e ainda tem o Ocidental, tá? Aí nós temos São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Paraguai, Paraná, Uruguai, tá? E aí essas são as principais, as 12 bacias hidrográficas do nosso país, tá? Aí nós iremos falar sobre algumas bacias, na verdade, as principais bacias hidrográficas do nosso país, tá? Então, nós temos a primeira, que é a bacia hidrográfica amazônica. Essa mesmo que passa aqui na nossa região, que passa na região norte. Então, é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá, gente? Nunca esqueçam disso. A bacia amazônica, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo e está situada na floresta amazônica, entre o Planalto das Guianas ao norte e o Planalto Central ao sul, ok? Então, a bacia amazônica, sem esquecer, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá, gente? Ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. E a maior parte das terras da região norte também aí é banhada pelo rio Amazonas e seus afluentes. O Amazonas, ele é o mais extenso e o mais caudaloso rio do
mundo, tá? Nós não podemos esquecer, tá? Então, a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. É esse aqui, tá vendo esse de vermelho? Ó, esse percurso de vermelhinho, de vermelho aqui, gente. Então, esse aqui é a bacia amazônica aí, que tem início no Peru, né? E deságua aqui no Amapá. Então, vamos continuando. O rio Amazonas, ele nasce no Peru, como eu falei para vocês. Quando ele entra em território brasileiro, recebe o nome de Rio Solimões, que são os das águas barrentas, né? Então, depois de seu encontro com o Rio Negro em Manaus, ele volta aí a se chamar Rio Amazonas. Então, a partir daquele momento em que os dois se encontram, né? Ele volta a se chamar Rio Amazonas. Então, quando quando as águas do Rio Solimões se encontram com as águas do Rio Negro, acontece aí um fenômeno chamado de encontro das águas, no qual as águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões correm lado a lado, Aí é muito bonito, gente, esse fenômeno. Quem já teve a oportunidade de conhecer, né? Quem teve aí a oportunidade de conhecer, é muito bonito, porque elas não se misturam, né? Elas correm lado a lado aí por quilômetros e elas não se misturam, tá? Não se misturam. A explicação para esse fenômeno, gente, é a diferença de densidade e de temperatura das águas quando se encontram. Por sua rara beleza, esse fenômeno tornou-se uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus. Então, muitas pessoas vêm de fora mesmo, vêm até de outros países para conhecer esse fenômeno, né? Então virou uma atração turística. Às vezes quem mora aqui mesmo não dá valor a isso, mas as pessoas que vêm de fora, elas com certeza dão valor. Então, os rios que formam a bacia hidrográfica amazônica são esses, tá? Olha só, Amazonas, Solimões, Rio Negro, Rio Xingu, Tapajós, Madeira, Purus, Rio Branco, Juruá, Trombetas, Uatumã e Mamoré. E o rio Amazonas, gente, é importante frisar que ele é um rio de planície, tá? Por isso, e graças a seu imenso volume de água, a largura e a profundidade de seu leito, embarcações de grande porte podem navegá-lo, né? Aqui na nossa região, na verdade, na região norte, é muito comum o meio de transporte ser através de barcos, né? Todos os tipos de barcos, porque nós temos muitos rios, tem muitos afluentes, né? Esses rios, eles têm muitos afluentes. Afluentes são aqueles braços de rios, né? Que encontram um rio maior. Então, aqui na nossa região, a maior parte do transporte para outras cidades, né? Tem cidade que você só chega mesmo através de barco, só se você for de barco. É dessa forma que eles encontram. Então vamos lá, continuando. E agora nós temos a bacia hidrográfica do Paraná também, que é uma das mais importantes do país. Ela está localizado no Rio Paraná e seus afluentes. Possui aí muitas cachoeiras e é um rio de planalto. Suas águas foram aproveitadas para a construção de usinas hidrelétricas, e lembrando que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, tá? Essa imagem do slide de vocês que vocês estão vendo é a usina de Itaipu, tá? É a usina hidrelétrica de Itaipu, que está localizado aí na bacia hidrográfica do Paraná, tá?
Aí o Rio Paraná, ele faz fronteira também entre o Brasil e o Paraguai, né? E o Paraguai também. Então vamos continuando aqui mais uma vez. Ó, drena Bacia do Paraguai. Assim, agora esse daqui é a bacia hidrográfica do Paraguai. Drena uma grande área de planície, países, ele passa aí pelos países Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. E o rio Paraguai nasce na Chapada dos Perecis, que é em Mato Grosso. Os principais afluentes é o Rio Cuiabá, Rio Taquari e Rio Miranda. E as principais atividades econômicas é a pecuária bovina e a expansão da soja e o escoamento do manganês, né? Então aí é o Rio Paraguai, lembrando que ele nasce no estado do Mato Grosso e ele deságua no Rio Paraná, atravessando a planície do Pantanal. Ele é um rio, gente, um rio de planície totalmente navegável também. Em suas margens destacam-se os portos de Corumbá. Então vamos seguindo. Aqui nós temos a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia e é a maior bacia exclusivamente brasileira. Por que eles estão falando isso? Porque, gente, a maior parte das bacias, elas nascem ou elas seguem para outro país. A bacia do Tocantins-Araguaia, não, ela é exclusivamente brasileira. Todos os rios dela nascem e desaguam no Brasil e é a terceira em potencial para a geração de energia no país. E lá nós também encontramos a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é a maior usina totalmente brasileira, né? E aqui nós temos algumas informações também. Aqui eles colocaram, ó, que a usina hidrelétrica é a maior usina hidrelétrica em potência 100% brasileira, brasileirinha aí. Vamos continuando. Aí nós temos a bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco, né? Olha só, gente, o Rio São Francisco, ele nasce ali na Serra da Canastra, estado de Minas Gerais. E depois de atravessar, assim, aí ele deságua também no Oceano Atlântico, tá? A bacia do São Francisco deságua no Oceano Atlântico, depois dele atravessar os estados de Minas Gerais e da Bahia. E outra coisa, ele também demarca a divisa entre os estados. Quais são os estados aqui? Desculpa, gente. Ele demarca, onde foi, eu até me perdi, comecei a tossir, até me perdi. Ele demarca a divisa entre os seguintes estados, que é a Bahia e Pernambuco, Bahia e Alagoas e Sergipe. Então, o Rio São Francisco, ele corre aí no sentido sul-norte e liga as duas regiões de povoamento mais antigos aí do país, norte e sudeste, né? Por isso, ele é denominado também como Rio da Integração ou Rio da Unidade Nacional. Por ser um rio de planalto, ele tem formações também, ele forma aí várias cachoeiras e a mais importante dela é a de Paulo Afonso, localizado aí entre os estados da Bahia e de Alagoas. E as usinas hidrelétricas também abastecem tanto a região sudeste, né? Abastecem a região sudeste quanto a região nordeste, né? Aí nós temos algumas informações no slide de vocês também sobre a bacia do São Francisco, que é uma bacia aí muito importante também no nosso país. Então vamos lá. Olha só, vocês irão responder
a página 177, 178 e 179, tá? A leitura aí, tá? Deixa eu só ver. Assim, vocês irão fazer o pesquisando da página 178 no caderno de vocês, tá? Mais uma vez, aí não precisa fazer muita coisa não, tá bom? Aí vocês façam. E agora, deixa eu só deixar de lado aqui e pegar o meu livro de português, que é da página... Deixa eu só colocar, que eu não coloquei para vocês a página, mas é a página 150, com o poema A Seguir Sou do Contra. Então, vamos lá. Não quero que mandem em mim. A minha obediência tem fim. Eu sou cabeçudo, estou contra tudo. Só faço o que eu quero, isso sim. Quer coma fubá ou aveia. A minha maneira é bem feia, então não me calo. Eu como e falo com a boca aberta e bem cheia. Pessoa na fila me grila, quer seja um velhote ou um crila, de braço na tala ou até de bengala. Eu, sem me importar, furo a fila. Agora, entender não consigo. O que é que acontece comigo? Me deixam sozinho. Como um porco espinho, me tratam como a um inimigo. Pois ouça, é Dom Cabeçudo, ó Dom Cabeçudo, tinhoso, brigão, façanhudo. Saiba desde já, é nisso que dá alguém ser assim contra tudo. Você é um babaca perfeito, teimoso, que não toma jeito e corre um perigo, ficar sem amigo. Para quem é do contra, bem feito. E esse é um texto de Tatiana Belink, Sou do Contra. Gente, é um menino muito mal educado, né? É uma pessoa aí muito mal educada. Então, vocês irão responder as atividades da página 151, referente ao poema, né? E aí vem a primeira pergunta, sobre o que trata o poema, gente. Ali o poema, ele estava falando sobre como esse menino aí agia, né? Para mim ele era muito mal educado. O que você acha das atitudes do menino? Isso daí é uma resposta pessoal. A partir de que estrofe o menino percebe que há algo errado, né? E a quarta questão, releia as 3 últimas estrofes e marque um X na afirmativa correta. Somente uma questão aqui está correta. A quinta e a sexta questão é resposta pessoal. E agora vocês coloquem na página, assim, na página 152 também é para fazer, tá? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui, gente. Eu acho... eu coloquei sim. Pensei que eu não tivesse colocado, tá? Então, vocês respondam a página 152. E hoje nós iremos falar sobre o plural dos substantivos na página 153. Na página 153. Então, gente, olha só. Em português, há 2 números gramaticais. Nós temos aí o singular, que indica apenas um, né? E o plural, que indica mais de um ser ou grupo de seres, mais de uma pessoa. E outra coisa, gente, como que nós caracterizamos aí, como que nós identificamos o plural das palavras, principalmente com o S no final, tá? A marca do plural dos substantivos, S, né? Geralmente ele é formado aí quando nós identificamos o plural de uma palavra, quando ela tem principalmente um S no final dessa palavra, tá? Mas não é só você sair colocando S adoidado no final das palavras, não, tá? Tem suas regras. Então, aqui nós temos uma primeira regrinha, olha só. Os substantivos terminados em vogal, ditongo, oral e N, né, fazem o plural pelo acréscimo de S, de vogal,
ditongo oral e N fazem o plural pelo acréscimo de S. Aí nós temos 3 exemplos, ó. Pai, né? Pai, aí nós temos vogal. Acrescente somente o S no final. Pais. Imã, imãs. E hífen termina com N, né? Na nossa regra. Então, vai finalizar apenas com o S no final. Então, essa é a primeira regrinha, tá? Os substantivos terminados em vogal, ditongo oral e N fazem o plural pelo acréscimo de S, tá? Pelo acréscimo de S, mas lógico que tem as suas exceções, tá? E nós temos esse exemplo. Os substantivos terminados em M fazem o plural em NS. Então, todo substantivo que o final dele é com M, né? Todo substantivo que o final dele é com M, gente, eu somente acrescento as letras, né? N, S, tá? Terminou com M, o meu substantivo, eu acrescento NS. Aí nós temos 2 exemplos, homem e jovem, tá? Aí nós temos 2 exemplos, continuando. Os substantivos terminados em R e Z fazem o plural pelo acréscimo de ES, tá? Terminou em R, terminou em Z, então vai acrescentar no final das palavras ES. Aí nós temos o exemplo, revólver, revólveres, né? Raiz, raízes. Aqui nós temos, lógico, gente, toda palavra, aliás, geralmente tem as suas exceções, entenderam? Tem as suas exceções. Então, terminou com R, terminou com Z, tá? Terminou com R, terminou com Z, vai acrescentar no final ES. E os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL, eles flexionam-se trocando o L por IS, tá? Se vocês perceberem, aqui não tem IL, tá? O IL vai entrar em uma outra regra. Então, AU, EL, OL, U. Como vocês podem ver, U, não entrou o I aqui, tá? Então, como é que eu vou colocar? Terminou, teve essas terminações, essas 4 terminações, eu vou acrescentar apenas IS, O que era quintal virou quintais, olha aqui o IS, tá? Caracol, caracóis, hotel, hotéis, tá? Aí olha só, se fosse pastel, pastéis também poderia entrar. Aí nós temos, como sempre eu falo para vocês, nós temos as exceções. Aqui mal com L, tá? Mal com L, eu acrescento ES. E cônsul também acrescenta ES no final. Mais uma vez, terminou com a L, EL, OL, UL, acrescenta, retira, né? O L, troca o L por IS, tá? E assim seguimos. Os substantivos terminados em IU, IL, olha aqui, como eu falei para vocês, era a exceção daquele lá, não estava, né? Vou voltar para vocês verem. Voltando, tá vendo que eu falei para vocês que faltava o IL? Então, olha onde é que está a regra dele. Quando as palavras são oxítonas, tá? Nós temos 2 regras aqui, tá? Para o IL. Eles fazem o plural de 2 maneiras. Então, IL, nós temos aí, terminado quando é oxítona, acrescentamos oxítonas, acrescentamos IS, trocamos o L pelo IS. Aí tem exemplo de canil, canis,
barril, barris, entenderam? E quando é paroxítonas, vai terminar em E e S. Aí nós temos o exemplo de míssil e mísseis, fóssil, fósseis, tá? Aqui, quando é oxítona, termina com IS. Quando é paroxítona, termina com E e S. Míssil e mísseis. E aí nós temos ou as suas exceções. Réptil, né? Ele pode formar aí dois plurais, répteis e répteis. Mas geralmente nós usamos os répteis, né? Répteis é o que mais nós usamos aqui, o que mais nós usamos. Continuando, os substantivos terminados em N fazem também o plural aí de duas maneiras, tá? Duas maneiras aí. Então, quando monossilábicos, quando tem apenas uma sílaba, ou oxítonas, acrescenta o S, tá? Aí vocês têm o exemplo de as, ases, retróis, retroses, né? E aqui pode entrar norueguês, noruegueses, tá? Noruegueses, norueguês, porque o que é um oxítona, né? Então vai entrar o ES no final. Quando paroxítonos ou proparoxítonas, aí vai ficar também invariáveis. Aí nós temos o exemplo de lápis, tá? Lápis pela fé, não vai falar os lápises, né? Não é lápises, é lápis. O que variou foi o meu artigo que foi para o plural, os lápis. Não vai acrescentar um ES aqui no final que está errado. Lápis, tá? Então, o plural de lápis é lápis. Não precisa acrescentar ES no final. Não precisa acrescentar ES no final. Continuando, olha só. Os substantivos terminados em ão fazem o plural de três maneiras, tá? Três maneiras, substituindo o ão por ões. Olha só, o que aqui era ão, passou ões, tá? Ó, avião, aviões. Aqui termina com ão, mas vamos colocar por ães, ó, cão, cães, pão, pães. Então, tem que, é memorizar mesmo, memorizar as palavras. Substituindo o ão por ãos. Substituindo o ão por ãos. Grão, grãos. Irmão, irmãos. Outra coisa, gente, a palavra é porque fica ruim para eu escrever. Mas tem uma palavra que a maior parte das pessoas erram. É essa aqui, vou só tentar, tá? Tem só um pouquinho de paciência. Cidadão. Tá? A maior parte das pessoas erram o plural desta palavrinha. Gente, o plural da palavra cidadão é cidadãos, tá? Não é cidadões, não. É cidadãos. É com ãos, tá? No final dele é com ãos. As pessoas insistem em falar cidadões. Não é cidadões, é cidadãos, tá? Então, ó, cidadão é com esta terminação, tá legal? Com esta terminação. E por último, os substantivos terminados em X, eles também ficam invariáveis. Então, terminou com X, vai continuar somente o X. O que vai acontecer é o que? O meu artigo, tá? O artigo que vai ganhar apenas um único S, ok, gente?
apenas um único S. Então, vamos finalizando a aula de hoje, que foi da página 150. Gente, isso daqui esquece, tá? 150 a 156. E vocês irão responder da página 151, 152, 154, 155 e 156. E vamos finalizar nossa aula. Muito obrigada, fiquem bem, fiquem com Deus e se cuidem.